Você segue conosco, Rede Verdade, está no ar. Minha Paraíba, muito boa tarde, que bom reencontrá-los aqui ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que acompanha aqui o Rede Verdade de segunda a sexta, logo depois, ligadinho, coladinho aí em Samuca Duarte, do Cidade em Ação. Se prepara hoje que o nosso bate-papo hoje é sobre ensino superior no Brasil, educação, qualificação, a busca e aí de uma carreira, de uma profissão, nesse cenário, inclusive, econômico, de pandemia aqui no Brasil. Quem vai falar com a gente tem autoridade no assunto. Eu estou falando de Guilherme Fontana, ele que é diretor da Estácio aqui em João Pessoa. Estácio, que é aí uma faculdade em todo o Brasil, com milhares de alunos aqui no país. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Acompanha, você pode até, inclusive, quem sabe, né? Quem sabe você estava pensando em estudar e voltar a estudar, fazer um curso superior aí. Doutor Guilherme Fontana, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, é um prazer aí, obrigado pelo convite e a gente está muito feliz em estar participando aqui do programa. Bom, Guilherme, de uma maneira geral, num cenário econômico de mundo mesmo, de Brasil, como é que você avalia, que panorama você faz em relação a isso e principalmente, em momentos como esse, as pessoas tendem a correr de cursos ou, ao contrário, procurar qualificação educacional? Realmente, assim, o cenário econômico mundial e principalmente no Brasil, a gente vem num cenário pós-pandemia, ainda a pandemia acontecendo, algumas situações turbulentas ainda nesse final de pandemia, né? Mas a gente percebe que, um momento, a economia ela vai começar a voltar a crescer. Passada essa turbulência, a gente sabe que a principal medida econômica que se deve nesse momento é a questão da vacinação. E a vacinação está acontecendo. Não existe outra medida econômica mais eficiente para esse momento. Então, o que vai acontecer? A economia vai voltar a crescer, os mercados vão voltar a aquecer e aí a gente vai ter uma demanda por oferta de emprego. Vai ter um aumento na oferta de emprego, né? E uma demanda por profissionais qualificados. Eu acho que esse é o cenário que se desenha economicamente de crescimento, de retomada da economia, de aquecimento do comércio, né? A gente vê aqui na Paraíba, a gente vem acompanhando, né? O governo do estado anunciando vários investimentos, várias atração de investimentos, e esses investimentos vão demandar mão de obra. E aí quem tiver qualificado, e aí eu acho que é o grande boom do ensino superior vai ser nesse momento, né? Eu acho que essa é a hora. Você está trazendo um gancho interessantíssimo, do ponto de vista de nesse momento de retração, seria um bom momento para a qualificação educacional, para que quando as portas começarem a ser reabertas e você tem ali uma capacidade de fazer esse debate mais competitivo dentro do mercado de trabalho. E aí que eu lhe pergunto, assim, do ponto de vista do desemprego, assim, a gente está acompanhando um desemprego no Brasil altíssimo. O universo desse número de brasileiros desempregados tem também aí muito em função da falta de qualificação? Com certeza. A qualificação ela impacta diretamente na questão do desemprego, né? Você pega alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante a pandemia, ele saiu de 4% de taxa de desemprego para 14%. E agora, no pós-pandemia, ele já está voltando para 4% de taxa de desemprego, porque é um dos países em que as pessoas têm uma qualificação, a oferta de mão de obra é qualificada. O Brasil, a gente saiu antes da pandemia, a gente tinha 11%, 12%, a gente foi para 14%. Aí a gente pode pensar, nós tivemos um desempenho melhor que os Estados Unidos. Mas já estava alto. Mas já estava alto. E agora a gente está voltando para 13% de novo. Ainda é uma retomada muito mais lenta em relação aos Estados Unidos, porque eles têm essa... E além da flexibilização de contratação, de mão de obra, enfim, que é uma política governamental e aí é diferente nos Estados Unidos. Mas o ponto-chave lá é que a qualificação ela é um forte lá, né? A gente tem quando a gente olha o percentual da população com ensino superior lá nos Estados Unidos, é mais de 50%, né? No Brasil, a gente ainda tem 21% da população entre 25 e 34 anos que tem ensino superior. O restante não tem ensino superior ainda. Então, é um percentual muito baixo ainda da população com ensino superior, né? Bom, a gente está completando aí, aqui no Brasil, por exemplo, a pandemia do coronavírus a partir de março de 2020.
ela chegou de forma acentuada para poder fechar portas mesmo, a gente está quase completando 2 anos. Quem começou a estudar nesse período já avançou bem, né, nos seus cursos, estaria até concluindo agora, perto de concluir. Com certeza. Geralmente as pessoas, elas, quando a economia está crescendo, que está contratando, é que elas vão procurar estudar. E o momento de procurar é agora, que o mercado ainda está começando a engatinhar, ainda está retraído, porque quando o mercado estiver dinamizado, estiver contratando, você vai estar concluindo o seu curso. Então, é como você falou, essas pessoas que começaram lá na pandemia, que tiveram a dificuldade de estudar online, que não tinha aula presencial, estão terminando seu curso agora, elas vão ser as primeiras a entrar no mercado de trabalho, vão estar conseguindo seu emprego. Então, já existe uma demanda. A gente tem cursos lá na nossa instituição em que a gente tem 100% de empregabilidade. Os alunos que estão se formando agora nos últimos anos estão todos empregados. Na área que se formou. Na área que se formou. As empresas procuram a gente pedindo mão de obra e a gente diz, não tenho mais mão de obra, porque todos os meus alunos estão empregados. Isso para alguém que está acompanhando para ouvir é interessantíssimo, porque a gente está falando no Brasil de quase 14 milhões de desempregados. Quer dizer, mas há casos em que empresas procuram e vocês não têm. Olha, a gente já. Quem a gente já formou já está empregado. Você pega cursos, por exemplo, cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, design gráfico, redes de computadores, que são cursos que envolvem mais a área de tecnologia, é 100% de empregabilidade, né? E existe demanda de mão de obra e a gente não consegue entregar porque a gente não tem mais alunos desempregados para ofertar. Tem os alunos que estão começando agora, mas esses não são o que a empresa tem tanta atividade, porque ele está começando o curso agora, ainda não tem a experiência, mas os que estão concluindo o curso, que estão nos últimos períodos, esses aí já estão todos empregados já, né? Bom, mas quem está acompanhando a gente, eu estou concordando com tudo isso, mas eu queria ter acesso ao ensino superior, mas eu não tenho condições. Qual é o cenário hoje no Brasil para alguém que quer, né, cursar um curso superior, mas não tem condições? Que gostaria que você avaliasse, inclusive, até essa distinção do ensino superior público, como é que ele está hoje no Brasil, se você antever aí um fim do ensino superior público e nessa transição, nessa norte-americanização aqui para o Brasil, como é que você avalia isso? Hoje, o ensino superior público, ele representa 25% dos alunos matriculados na educação superior, né? Então, o restante está todo nas instituições privadas. Por quê? Porque 75% da instituição privada hoje no Brasil. Isso é uma virada de chave de 10 anos para cá. É verdade, é isso mesmo. Porque as instituições privadas entraram nesse mercado porque a gente tem uma quantidade de pessoas que tem curso superior muito pequena, então existe um excedente grande de pessoas que querem estudar e a grande chave foi que as instituições privadas, como a Estácio, a gente conseguiu se adequar à necessidade do aluno, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas que começam a trabalhar muito cedo, porque precisam ajudar em casa e tudo. E essa pessoa ela não tem disponibilidade para ficar o dia inteiro na faculdade. Ou ela estuda ou ela trabalha. E ela não tem opção, ela precisa trabalhar. E a gente conseguiu montar cursos em diversas modalidades. Hoje a gente tem modalidade presencial, que é a tradicional, que serve para aqueles alunos que estão saindo do ensino médio, que ainda tem o pai que consegue ajudar. Tem o semipresencial, em que o aluno vai 1 ou 2 vezes na faculdade, o restante ele faz em casa. E tem aquelas modalidades 100% online, que ele estuda em casa, ele organiza o seu tempo em casa e tudo. E todas, o que é mais importante, com qualidade, assim, né? E aí a gente percebe o perfil do aluno, né? O aluno que é o aluno do EAD é aquele aluno que trabalha, que ele paga a sua faculdade, que ele não tem muito tempo, porque o trabalho demanda muito dele. Então, a gente conseguiu se adaptar a todas as modalidades, a todas as necessidades dos alunos. Eu acho que esse é o grande diferencial e por isso que as instituições de ensino superior, elas crescem, por isso que a Estácio cresce, né? São mais de 500 mil de alunos. Para a gente entender a Estácio, qual é o tamanho dela no Brasil? Hoje a Estácio ela tem mais de 500 mil de alunos, né? Matriculados e estudando, né? E aí, tanto no EAD quanto no presencial, é isso? É isso mesmo. Aqui em João Pessoa está incluído dentro Está incluído também. A gente tem os cursos do presencial, os cursos do semipresencial. Você está falando em quantos cursos de graduação e pós-graduação? De graduação são mais de 100 cursos, né? Na modalidade EAD, mais de 100 cursos. Aí tem alguns que só tem na modalidade presencial, por exemplo, Direito. É um curso que a gente oferece. E não há autorização para que é somente na modalidade presencial. E alguns cursos que exigem uma carga de experimentação, por exemplo, os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, os cursos de TI que o aluno precisa realmente ter uma vivência de experimentação, engenharia civil. A esses cursos a gente tem ele no presencial. Mas os demais cursos na área de educação, pedagogia, licenciaturas, história, todos estão no EAD e os alunos conseguem
atender muito bem. Né? E eu ia lhe perguntar exatamente isso. Dá para competir do ponto de vista de qualidade desse aluno formado no ensino à distância com o aluno que foi formado ali no presencial? Sim, a gente tem indicadores, né? Quem é que indica? Tem o INEP, né? Que faz as avaliações, né? Então a gente tem o ENAD, né? E às vezes a gente percebe que em alguns cursos do ENAD, os alunos do EAD eles tiram nota melhor que os alunos do presencial. Porque é muito também do perfil. O aluno do EAD é aquele aluno que a gente chama de 25+, né? Que é o aluno que tem mais de 25 anos, que trabalha, então ele se dedica mais, né? Ele estuda mais, ele se organiza mais, né? E a gente também, por exemplo, as avaliações do aluno do EAD, elas acontecem de forma presencial na faculdade. Então ele precisa estudar, ele vai lá fazer a prova, ele não tem uma forma de consultar, ele precisa realmente se dedicar. E isso a gente garante uma qualidade, né? Que o aluno se dedique e tenha uma qualidade. Eu particularmente vou dar um testemunho pessoal, porque fiz na Estácio um curso de pós-graduação, né? Marketing Político e Comunicação Eleitoral, no EAD, e de fato o conteúdo contribui muito para que você, do ponto de vista do seu desejo pessoal, possa ali encaixar no seu horário e também ter o conteúdo para você saber. Você tocou muito bem também, né? Às vezes a gente fala muito de graduação, né? Que a pessoa precisa, mas existe a pós-graduação também, né? Para aquelas pessoas que também qualifica, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa já está empregada e ela está precisando de um plus para talvez conseguir uma ascensão dentro da empresa. A pós-graduação ela se encaixa muito bem. E a pós-graduação da mesma forma, né? Tem na modalidade à distância, em que a pessoa consegue organizar melhor, e tem na modalidade presencial, né? Para aquele aluno que quer ter uma vivência na faculdade mesmo e tudo, então tem Guilherme, as duas condições. Deixa eu aproveitar a sua experiência aqui e conhecimento e lhe perguntar, e dar uma discussão no Brasil, e o governo federal tende a adotá-la a partir de então, de uma mudança ali na questão educacional do país, em que os jovens e os adolescentes já façam escolhas de suas áreas específicas antes, né, de fazerem aí o ingresso no ensino superior, nos mesmos modos que a gente acompanha em outros países, inclusive. Então, você defende isso? Você acha que essa mudança é importante para o sistema educacional do Brasil? Essa mudança é importante, né? Porque às vezes você começa a padronizar algo que às vezes fica muito disperso, né? Cada local faz de um jeito. O jovem tem uma tendência ali para uma área de exatas, mas ele tem que ficar engolindo isso. o que ele não... E ele já começa a direcionar a sua carreira, já começa a focar. Isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Isso acontece nos Estados Unidos até na faculdade, né? Em que ele acaba escolhendo disciplinas que ele vai, para onde ele vai tendenciar a carreira. E eu acho que isso é uma tendência, assim. Eu acho que é uma tendência a acontecer nesse modelo de vida, de que as pessoas vivem atomizado, de redes sociais, de aceleração. Eu acho que essa reforma do ensino médio ela é importante, né? A gente foi até convidado recentemente, a prefeitura convidou, eles vão fazer uma palestra, algo para apresentar melhor. A gente foi convidado, a gente quer estar junto, a gente quer estar acompanhando, porque são esses alunos que a gente vai receber eles mais na frente, então a gente quer entender como é que vai ser trabalhado com esses alunos para a gente poder receber eles melhor, entender. Porque, na verdade, o que a gente precisa mesmo, né, no ensino superior, a gente sempre comenta assim, né? Faça um ensino médio bem feito, que aqui a gente consegue garantir que a gente vai dar uma formação boa, né? Isso. E às vezes a gente recebe aluno com um déficit muito grande ainda, né? Que a gente precisa retomar, a gente precisa, por exemplo, questões de matemática básica, né? A gente precisa botar matemática básica na graduação, porque senão ele não consegue acompanhar, né? Então, eu acho que essa reforma, se ela conseguir efetivamente formar um aluno melhor, eu acho que vai ser muito, muito positivo, né? Bom demais. Olha só, daqui a pouco vamos tratar dessa história. Parece que quem está acompanhando a gente se estimulou e está querendo estudar na Estácio e está dizendo assim, tem uma Black Friday aí que você vai apresentar aqui para a gente, quem teve interesse. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só e a gente volta conversando aqui com o Guilherme Fontana, ele que é diretor da Estácio aqui em João Pessoa. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.